Tereza. Oi, Tereza. Ó, nós já temos... Qual é o mínimo para a gente começar a reunião? José. Estava sem som. Ah, estava sem som? Tá. A Carolina está numa reunião, daqui a pouquinho, assim que ela terminar, ela aparece por aqui. A Tony. Bom, tudo bem? Podemos começar? Tá? Olha, vou começar pela conta corrente. Nossa aplicação, no mês de março, ela teve um rendimento de R$ 7.163,77. Eu mandei os extratos aí para vocês, né? E aí teve um resgate de R$ 4.580,50. Tá? Que foi, esse resgate ele foi para a conta corrente. Na conta corrente não teve nenhum outro crédito, a não ser esse que veio da aplicação. E o que foi esse resgate? Aqueles 30% referente à desvinculação do fundo para a conta da prefeitura. Hoje eu mandei um e-mail, não sei se todos chegaram a ver, um resumo que eu fiz, que até o momento a prefeitura, o que ela pediu para a gente repassar? Os créditos de janeiro e de fevereiro. A partir de janeiro desse ano. Aquela situação desde 2016, por enquanto, ainda não foi definida. O Jean está aí, qualquer coisa ele pode me socorrer aí, certo, Jean? Então, como nós só tivemos créditos de juros, de rendimentos na nossa conta, em janeiro foi de R$ 8.352, em fevereiro de R$ 6.916,33. Então, aí, 30% desses valores dá um total de R$ 4.580,50. E foi transferido para a conta do Tesouro. Certo? Alguma dúvida com relação a isso? Está dentro do regramento. A dúvida que eu tenho. Está ouvindo? Estou ouvindo, Capitão. Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer em revê-los. A pergunta é a seguinte: aqueles 30% do saldo já foi retirado do total? Não, ainda não. Por enquanto, a prefeitura só repassou as instruções para a gente fazer o imposto creditado de janeiro de 2024 até agora. Então, como nós não tivemos nenhum crédito na conta corrente, nós só tivemos rendimentos, então que foi passado 30% do rendimento nosso de janeiro e de fevereiro. E nós passamos em março. Tá? E o rendimento... Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém do fundo, dessa comissão que faz parte do fundo, ou por algum conselheiro do fundo, é também participante do conselho? É conselheiro? Nós somos do fundo, que é uma coisa, o conselho é outra coisa. Não, quem faz parte aqui é o Jean, que ele faz parte da Secretaria de Finanças e ele faz parte aqui, ele é conselheiro do fundo. O conselheiro do fundo. Então, uma pergunta. Então, para eu entender a minha responsabilidade nesse fundo, eu queria saber uma coisa. Nós somos, digamos, gerentes da contabilidade. Não somos gerentes da aplicação do fundo, correto? Não.
Nós não temos nenhuma ingerência. Acho que a gente pelo conselho, eu entendo, é responsável para onde vai ser destinado o uso do dinheiro desse fundo, né, das políticas que ele foi criado. Então, Tá. Eu entendi. E você faz parte do conselho? Em casal, a menor, eu acho que consciente, se o papai menor, a gente meio que zela por isso, só. Ô, Fábio, eu não estou conseguindo ouvir. Desculpa. Tá muito baixo, Fábio. Eu não estou te ouvindo também direito. Você podia repetir? Não muito, mas a gente está dando jeito. Deixa eu ver se eu aumento o meu aqui. O meu já está no máximo para ouvir. Você tem que falar mais perto, eu acho. Tinha caído a internet, foi isso. Estabeleceu. Agora melhorou. Eu estou ouvindo a tua voz, mas do Fábio não. Melhorou agora? Está mais ou menos igual, mas vou prestar mais atenção. Então você falou que você é membro do conselho, tá? Alguém mais aí da nossa equipe aí é membro do conselho ou só você? Membro de que conselho, Capão? Conselho de Desenvolvimento Urbano. Nós somos membros, nós compomos o fundo. Eu entendi e fiz a pergunta se sua função é fiscalizar a contabilidade do fundo, correto? Mas nós não tomamos decisão operacional. E eu entendi assim, não sei, é isso que eu estou perguntando. Então, vamos lá, para você corrigir, né? No caso. Melhorou agora o som? Tá, eu prestando atenção, eu vou pôr a mão aqui para melhorar. Pode falar. Esse S deu bem bom. O S é firme. Nós, do conselho, a gente vai, no caso, a ação nossa para ajudar a gerir a destinação do dinheiro dentro das políticas de desenvolvimento urbano a que este fundo foi criado. A gestão... Entendi. Entendeu? É lá que toma a decisão. Não é aqui. Um pouco, ainda não apareceu, mas na hora de aparecer alguns projetos, contrapartidas, interesses da prefeitura urbana, nós vamos deliberar isso. Já entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta correlata. Você está há quantos anos nesse fundo, nesse conselho? Desde a criação dele. Um ano e pouco. Agora, eu queria fazer uma pergunta objetiva, não é que eu estou pegando no pé. É que eu tenho planos que precisam ser atendidos por conselho ou por outro membro, outro órgão da prefeitura. Então, eu vou fazer a pergunta objetiva. Quais foram as aplicações que até hoje aconteceram, que você se lembra? Algumas significativas, assim, importantes. Ainda nenhuma. Acho que não teve nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Muito novo esse conselho. Quanto tempo tem? O FMD é novo, Capone. Muito novo, Sérgio. Quantos anos ele tem? Um ano e pouco. Já deu. Deixa eu fazer uma pergunta. Agora a pergunta que nós vamos fazer objetiva, eu vou contar com você. Que eu vejo que você é uma pessoa simpática e compreensiva. Digamos, eu tenho conversado, eu desencadeei esse processo que está acontecendo de proteção aos monumentos que estão sendo danificados aparentemente por vândalos, supostamente por políticos, tá? Então, a gente está tendo esse grave problema. Aliás, vou adiantar, crime federal, e a Polícia Federal vai entrar nessa história, tá? Porque isso não é uma brincadeira. A cidade não pode ser demolida porque alguém quer ganhar alguma eleição aí. Mas nós vamos tomar as providências na medida do possível. Agora, no momento, lá na comissão que eu desencadeei com a minha atividade, como é que chama? Com as minhas missivas, eu adoro essa palavra missiva. Se eu tivesse mais uma filha, eu ia chamar missiva. Com as minhas missivas, eu desencadeei essa atividade desse conselho que está funcionando. Quarta-feira, agora nós temos uma reunião, aliás, é amanhã, quarta-feira, né? E estamos tomando uma série de providências importantes, vocês vão acompanhar
desenrolar das coisas. Uma das coisas que sempre pensa vai ter verba, não vai ter verba. E eu, logo na primeira reunião, eu lembrei do dinheiro do fundo que não tinha nenhuma aplicação sabida. Agora já não é mais que sabida, agora a gente está ciente que não houve nenhuma aplicação. Então, eu queria saber qual é o mecanismo que nós, que não somos conselheiros do conselho, podemos ter através de um conselheiro que nos atenda para apresentar um projeto, tá, de ajuda no restauro e na proteção dos monumentos. E o segundo projeto que eu quero ver se a gente consegue organizar é visando o AVCB da Catedral, tá? Que é, digamos assim, do ponto urbano, que esse Conselho de Desenvolvimento, aquilo não é um desenvolvimento exatamente, é uma proteção de um bem material incomparável, é o maior bem histórico que nós temos e que está a risco de ser fechada pelo bombeiro por falta de AVCB. Esse AVCB fica em 1,5 milhão, precisa arrumar dinheiro para isso. Então, 2 projetos em vistas. Não tanto o dos monumentos, porque parece que aí vai haver um chega para lá das secretarias e vai se arrumar o dinheiro. Mas o da Catedral era importante. Então, eu gostaria de ter um contato mais íntimo com alguém do Conselho para apresentar esse projeto, ver como fazemos para apresentar. Porque para ficar decidindo se tem dinheiro em caixa e não tem dinheiro em caixa, eu fico muito lisonjeado. Só que eu acho que nossa função talvez seja ajudá-lo a aplicar o dinheiro, né? Desculpa estar interferindo logo de cara com essa batata quente, mas é que ela é o nó da questão. Gerir um fundo, pensei que nós geríamos o fundo, mas pelo que eu entendi, quem gera é o Conselho. Então vamos mexer com o Conselho, nós temos uma ação sobre ele. Vamos ver o que eles podem fazer por nós, especialmente sabendo que você é um membro do Conselho. Pode nos representar se houver um consenso entre nós. É só isso que eu queria acrescentar. Desculpe já estar interferindo, é que estava na minha cabeça. Tá? E eu vou aproveitar. Não é o conselho que está se referindo. Esse aqui é um conselho de gestão do fundo. Bom, nós que fazemos as decisões onde o dinheiro vai, ou tem um outro conselho? Não. Eu acredito que eu posso perguntar. Será que a Carol está aí, o Nilson? Eu acho que o ideal, Capone, seria apresentar o projeto por escrito para os gestores do fundo, os gestores aprovam. Eu acho que é isso. Mas nós somos os gestores? Nós somos os gestores. E aí precisaria de talvez uma OS, uma entidade, apresentar o projeto, uma planilha, né, que esse projeto é uma planilha, e nós aprovamos. Eu acho que é isso. É isso, então, a nossa função fosse meramente contábil, eu não vejo nenhum motivo para a gente se reunir. Ninguém vai errar com a contabilidade. Não. É o seguinte, então. a VCB da igreja, a catedral. A catedral ela tem um proprietário, que é a Cúria. A Cúria é responsável por ela. O representante da PUC, por exemplo. A autoridade, ela tem utilidade pública, mas tem outras utilidades, tá? Não, você está enganado. Sabe quem pertence à catedral? Ao Estado. A Igreja Católica nunca recebeu a propriedade. Muitos detalhes que não sou para discutir agora. Mas agora eu queria saber isso. Qual é o ponto da questão? Somos nós que decidimos para limpar o dinheiro ou é outro conselho? Pergunta. Não, eu acho que esse conselho, Capone, ele tem justamente essa função. Eu acho que o regulamento gasto ou é através de edital ou é através de pedidos. Como é o PROAMB? O PROAMB não tem edital, o PROAMB tem pedidos. Você não vê o PROAMB lançando edital. Então, você tem um desejo, um projeto, você vai ao conselho
no Condema ou então no próprio PROAMB, articula ali e um passa pelo outro. Eu acho que esse FMDU, ele é um fundo da secretaria, que é o CEPLURB, não é o planejamento. Então, não tem um conselho espúrio a esse, que determina o que nós vamos fazer. Eu acho que o CMDU não é o conselho do FMDU, são secretarias diferentes. É isso, você falou que eu estava querendo. Então tem um negócio chamado CMDU. Tem um negócio chamado CMDU, mas o CMDU é um conselho que ele é destinado a dar pareceres aos projetos de lei da Câmara relativos ao desenvolvimento urbano. Então, esse conselho CMDU, ele é um conselho consultivo do Executivo relativo aos projetos de desenvolvimento urbano da Câmara Legislativa. Queria. Oi. Para que simplificar, se a gente pode complicar, né? Para quê, né? É uma palhaçada, para ser bem franco, tá? É como não querer que a conta funcione. E aí você cria um conselho, arruma um dinheiro, uma verba para ele, e num belo dia o prefeito cai da cama, briga com a mulher e pega 30%. Daqui a pouco ele briga de novo, pega mais 80%. Então, para que é que criou o conselho? Deixa eu falar só um minutinho. Ô, Capone, você participou das primeiras apresentações quando a gente explicou o que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano? Você estava presente? Eu entrei depois, né? Então, quando você entrou, a gente recuperou de volta essa apresentação. E o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano é um fundo discutido no plano diretor, a qual ele recebe recursos da outorga onerosa, que é um instrumento urbanístico, que tudo que você constrói o básico, acima do que você constrói, você paga uma outorga para o município. E é oriundo de recursos do PAC. No Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, criado por lei, eu não posso sair aí comprando equipamento, mesa e cadeira, como outros fundos podem. Ele está regido pelo plano diretor para projetos urbanos e projetos de estruturações dentro da política ambiental, da política de habitação, no desenvolvimento da mobilidade urbana, na recuperação do patrimônio histórico. Este conselho aqui é o que faz o acompanhamento financeiro dos recursos do fundo. E não é porque eu tenho fundo que eu posso fazer um cheque e vai lá e recupera o patrimônio que foi vandalizado. Eu tenho que ter um projeto e uma diretriz da secretaria que testa a política que o fundo vai exigir a implementação. Então, se nós temos uma questão de patrimônio histórico-cultural, a demanda tem que vir da Secretaria de Cultura. Consultando o fundo, se pode deliberar sobre aquele projeto, sobre aquele orçamento, e aí nós vamos ter que licitar. E vocês que estão aqui nesta reunião vão atestar se pode ou não desaprender dinheiro dos recursos para fazer aquela obra, aquela intervenção. Eu, secretária de urbanismo, não posso tirar da minha cartola de Pandora aquilo que eu bem entender que tem que tirar o dinheiro. Se não tiver uma secretaria que direciona a sua demanda e justifique o interesse público naquela política que ela está destinando para que o recurso dentro do artigo da lei do plano diretor peça aonde eu posso implementar, eu tenho que ter projeto, eu tenho que ter orçamento, vocês conselheiros vão aferir se esse recurso do fundo pode se pagar, se ele está dentro do artigo do plano diretor que eu estou buscando aqui, eu tenho que publicar o edital, eu tenho que fazer um processo licitatório, eu tenho que tornar isso público dentro de uma construção. A lei de licitações, do jeito que é para a prefeitura, é para o fundo. Então, se o senhor tem uma demanda, como um conselheiro deste fundo, o senhor tem que procurar a sua secretaria da pasta. Nós aqui não temos atribuições de decidir qualquer coisa aonde vai o fundo, entendeu? Você respondeu perfeitamente a minha pergunta. Fico extremamente grato, porque a gente está decidindo aqui e a gente está se reunindo. E realmente, acho que não só eu, mas mais algumas pessoas podiam não estar entendendo o que está acontecendo.
Só que voltemos, né? Não é vamos e venhamos, vamos e voltemos. Está na hora de inaugurar, não está? Vamos conversar, eu vou conversar com a Alexandra, ou, se necessário, falo na Câmara com o Rossini e vamos começar a mexer nessa grana, antes que o prefeito tenha outra insônia e resolva tirar mais 30% para levar para um outro lugar. Eu conheço esse filme, sabe do quê? A Valquíria está vendo porque ela me conhece também, da Secretaria de Cultura. Tá? Você pegar o orçamento da Secretaria de Cultura é gigantesco. Na prática, não chega, porque sempre tem alguém que tem uma ideia no meio do caminho. Já estão fazendo a mesma coisa com esse fundo. Eu quero falar como cidadão, não como conselheiro só, como membro da sociedade civil com uma certa relevância. Está na hora de acabar com isso. Tá? Se a gente tem uma cidade para tomar conta, vamos tomar conta da nossa cidade. Pô. Não vamos esperar que alguém saia de Americana, como já saiu, e vem um sujeito de Americana aqui, voltou para Americana. Mas não toma muita conta daqui, não. E muita gente que aparece vem com interesse político. O nosso interesse é civil, cuidar da nossa cidade. E eu acho que esse fundo é uma jogada. Então, eu vou descobrir uma maneira de fazer funcionar de uma forma diferente. Ver se consegue tirar essa grana para a gente fazer o que tem que fazer, que é o emergencial. Eu até falei na última reunião da comissão que se o prefeito pegar a caneta, ele resolve. Ah, mas não é emergência. Como não é emergência? Se isso não for emergência, eu não sei o que é. Ô, Capone, eu vou ser obrigada a te interromper, porque, assim, aqui não é o momento da discussão com relação à questão partidária, nem com relação à Americana, porque eu sou de Americana, então não sei se a indireta foi para mim, eu já te devolvo justamente para você. Então, assim, ou a gente dá... Capone, eu estou dizendo, Capone... Eu nem sabia que era de Americana. Capone, eu estou com a palavra. Então, assim, a gente, por lei, tem que prestar conta aos conselheiros do recurso que está entrando e saindo. Se isso é uma reunião chata para você, é proforme, sim, é uma prestação de contas. Qualquer conselho faz a sua gestão com prestação de contas. Enquanto não entra uma demanda das secretarias, nós vamos fazer as reuniões que é de praxe, é processual. O Tribunal de Contas exige a prestação de contas aos conselheiros do dinheiro que entra, do dinheiro que sai. Então, o senhor tem livre arbítrio de querer participar ou não das reuniões, enquanto não tem pauta específica, ok? Ok. Eu posso esclarecer que você falou uma coisa que não procede. Eu não sabia que você era de Americana. Quem eu estava pensando era um secretário que tinha antes de você, que veio de Americana. Tá? E que eu tenho uma historinha para contar, que se você quiser, você foi colega da Sofia, não foi? Minha filha? Pessoal, você vai lembrar. Desculpa, a discussão ela tomou um rumo que eu acho que não é saudável para ninguém aqui. Eu abri aqui o artigo 143, com licença, tá, Juliano, gostaria de falar. O artigo 143 da Lei Complementar, número 189/2018, que é o plano diretor, põe que o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano tem o objetivo de realizar investimentos destinados a concretizar as ações, obras, planos, programas e projetos urbanísticos integrantes ou decorrentes deste plano diretor, em obediência às prioridades nele estabelecidas. Ou seja, nós estamos vinculados, e esse ato administrativo é um ato administrativo vinculado ao que o plano diretor prevê como um modo que nós empreguemos os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Ponto. Eu acho que, até usando o caso da Catedral como exemplo, talvez a Catedral tenha recursos, e aí as instâncias superiores da Igreja Católica, talvez ela arrecade e tenha recursos para promover, para realizar o AVCB. Então, talvez os recursos do Fundo Municipal não se destinem para isso. Ou talvez isso não atenda o interesse público, como a secretária disse. Isso é algo que está previsto na lei. Porque senão, Capone, eu também tenho uma série de demandas que, ao meu juízo, e aí foge do interesse público, devem ser atendidas com os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Então, não dá para ser uma análise subjetiva. E a lei faz o seguinte: para ser objetivo, ela coloca lá no plano diretor como esses recursos serão aplicados, entendeu? Muito obrigada, Gustavo. Juliano.
uma pontuação que em relação à catedral, e aí eu vou até além, eu acredito que todos os prédios, a maioria dos prédios públicos não dispõe, inclusive, de AVCD, né? Não sei, mas assim, eu acredito que isso seja um problema crônico, né? Mas, enfim, eu acho que a gente deve evoluir com a discussão aqui relacionada à reunião e à pauta da reunião, que a discussão acaba estimulando as pessoas a participarem. Desculpa se eu sair da pauta, é que eu sinceramente, eu me senti desconfortável de estar participando de um conselho que eu não entendia como funcionava. Tá? Eu pedi só um esclarecimento, né? Esse esclarecimento parece que você me deu com uma certa clarividência, muito bem feito. Falou uma palavra aí que você e a Carol falaram, que é exatamente a palavra administrativo, tá? Então, lembra que eu falei que o prefeito é uma caneta? As decisões do prefeito são políticas. Tá? Não no sentido de politicagem. Política é aonde a gente vai atender uma coisa que é de interesse público, chama política. Tá? Então, vamos continuar com a reunião, eu já estou esclarecido, já sei o que vou fazer, tá? E eu acho que todos vocês não teriam nada contra que eu tenha apresentado essa questão, porque afinal é o que vai dar sentido à nossa função dentro do poder. Eu detestaria estar fazendo uma conferência contábil, não é o meu setor. Tá? Eu acho que represento aqui nesse conselho o Conselho de Cultura, e patrimônio histórico é essencial para a visão da cultura. Não acho que a própria Alexandra tenha entendido como funcionaria isso, que a gente faz um projeto. Tem muita coisa na prefeitura que atropela a obviedade. É claro que uma catedral como a nossa é um patrimônio da humanidade, tá? Tem que ter proteção do setor público, sim. A Catedral de Notre Dame pegou fogo e quem consertou foi o Macron. Não foi preciso passar por um conselho nem nada. É obviedade, a gente tem que tomar conta. Mesma coisa do túmulo de Carlos Gomes. Se alguma coisa não merece nessa cidade uma atenção nossa, é o túmulo de um dos maiores homens da América e um dos maiores homens do mundo, que está jogado às traças. Estamos resolvendo isso, se Deus quiser. Desculpe eu entrar com esse assunto, mas eu não queria continuar uma reunião onde eu não sei o que eu estou fazendo lá. Agora eu sei. Obrigado. E ó, Carol, não me referia a você não, viu? Você sabe a quem eu me referi. Você sabe quem é o cara, tá? E se quiser, o dia que quiserem, eu esclareço um monte de coisa, tá? Que eu sei. Não, eu não sei quem é. Eu não conheço. Não sei. Então, deixa quieto. Deixa pra lá, tá? Secretário, perdão, só uma última colocação. No próprio site da Prefeitura, lá na página do urbanismo, consta lá Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, tem os objetivos, as diretrizes, embasamento legal, tem todas essas informações até para nos esclarecer com relação ao que compete ao fundo, o que faz, etc. Bom? E também eu vou dar uma lida lá e vou mandar uma carta para o Dário para que ele nos ajude a entender como é que a gente pode fazer isso para usar esse dinheiro sem ter que mandar do tesouro. Que é aquilo que eu falei, daqui a pouco ele briga com a mulher e pega mais 30. Não é? Pode acontecer, não pode? Não, Eu achei que não. Esses 30% foi com base na Constituição Federal, Capone. Não foi uma decisão que partiu dele. Está lá na Constituição Federal, porque nós tratamos a reunião passada, que o senhor estava presente. É verdade. Desculpa aí. Isso foi com base na Constituição Federal. Então não tem como só se a Constituição Federal alterar. Tá? Bom, continuando então a nossa pauta. Eu tenho uma pergunta. Valquíria, cadê você? Você sumiu daqui, Valquíria. Eu tô aqui. Eu tenho uma pergunta, porque a gente tem essa previsão dentro aí do desenvolvimento urbano e tudo mais, mas uma coisa que não está escrito, a gente não vai lançar edital, né? A gente não vai fazer isso, né? Pode explicar? Isso.
Vamos lá. No artigo 145 do plano diretor, ele fala que a destinação dos recursos aferido pelo FMDU deverá ser feito um plano anual de alocação de recursos, elaborado pelo Conselho Gestor para projetos integrados previstos no plano diretor que atenda duas das seguintes finalidades. Então, as secretarias, Valquíria, tem que consultar o conselho do fundo daquela mitigação que quer ser feita para que atenda dois desses requisitos dessa finalidade. Ou implantação de viário estrutural, implantação de transporte público, ciclovia e circulação, regularização de construção de reserva fundiária, produção de habitação de interesse social, ordenamento e direcionamento da expansão, implantação de equipamentos, espaços públicos e proteção de área de interesse cultural. Então, você, como representante da cultura no Conselho, tem que falar, olha, secretária de Cultura, Caprioli, vamos fazer um projeto, um orçamento, vamos submeter ao fundo para ver se o fundo tem recurso. O que eu tenho que fazer? Um planejamento anual de todos esses recursos para saber se o fundo tem condição de executar. Então, vocês fazem um projeto, falam, olha, vocês têm aí, sei lá, 30 mil reais para recuperar o túmulo do Carlos Gomes? Nós vamos verificar se tem esse recurso, vamos ver o projeto, a gente abre o processo de chamamento público, faz o processo licitatório e eu tenho que incluir esse projeto no orçamento do fundo, que é o plano anual de recursos. Entendi. Fazer uma programação. Hoje o fundo tem pouquíssimo dinheiro, porque a outorga não era cobrada até então. Então, nós temos 1 ano de vigência do fundo. É pouco recurso para fazer um planejamento para isso. Então, com muita sede ao pote, a gente não tem recurso para isso. Então, a gente pode e deve usar o dinheiro do fundo, mas ele tem um rito, ele tem um fluxo, e vem das secretarias demandarem para nós. E vocês, conselheiros, atestarem se pode ou não ser implementado de acordo com o artigo 145 do plano diretor. Tá? A Valquíria é minha colega no Conselho de Cultura, eu detesto, Conselho no CONDEPAC. E aí, Valquíria, a gente conversa e você me ajuda a ver o que a gente pode fazer junto à secretária, pedir para ela para fazer isso aí. Agora, eu vou falar, eu sou um mero cidadãozinho daqueles pequenininhos, tá? Essa burocracia interna da prefeitura não teria que ser, como você falou, tem que ser a própria secretaria que vai fazer isso. Ou uma canetada do senhor prefeito, que daí também funciona, né? Mas vamos tentar descobrir um caminho. Você falou, nós temos em torno de, pelo que eu fiz a conta, não fez ainda, quando tirar os 30%, vamos ter uns 800 mil reais, mais ou menos. O custo para recuperar, né? É pouco dinheiro. Não, para o Carlos Gomes lá, não gasta 300, 400 no máximo. Então tem dinheiro sim, vamos fazer. Eu vou falar com ela, vamos fazer primeiro o orçamento, nem que não seja a recuperação total do túmulo.